dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você aí, guerreiro, que não tem hora de estudo, não tem um horário certo para poder estar estudando, para passar numa das grandes universidades do Brasil, uma das grandes universidades, seja públicas ou privadas, federais, estaduais, as universidades particulares aí pelo nosso país. Você que estuda para passar nessas universidades, meu salve aí para vocês. Eu sou Thiago Moraes, professor de Geografia aqui do canal do No Enem BR. E hoje eu estou trazendo para vocês, nós aqui no Enem BR, nós estamos trazendo um assunto muito tradicional, muito comum de se encontrar em algumas provas de vestibulares e até mesmo de concursos públicos, né? Fora desse universo de provas para adentrar na universidade, né? Os vestibulares, o Enem aí da vida. Muitas provas de concurso vêm abordando esse assunto de geografia, que é domínios morfoclimáticos, beleza, galera? Os domínios morfoclimáticos do Brasil. Galera, é o seguinte, o nosso país é um país de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, é um país que é cortado pela linha do Equador, pelo Trópico de Capricórnio, um território onde a maior parte da sua extensão está dentro do domínio da região tropical do planeta. Logo, pessoal, nós temos uma condição bastante interessante, condições físicas, né? Fatores físicos interessantes para que se desenvolva aqui no Brasil grandes extensões de biomas, grandes extensões de diversidades de solos, clima, vegetações e relevos. Nós temos no Brasil, além de uma extensão territorial, além de uma maritimidade interessante e atuação de massas de ar, temos uma continentalidade bastante interessante, ou seja, continentalidade, maritimidade e atuação dessas massas de ar acaba proporcionando uma grande diversidade de vegetações, formações de solos, formações de relevos aqui no Brasil. Bom, galera, o que seria um domínio morfoclimático, né? De forma bastante concisa, a tela cheia para a galera, o domínio morfoclimático seria o que nós chamamos de interação entre os elementos naturais que formam a biosfera, a litosfera, a atmosfera. Ou seja, são unidades cliobotânicas, são extensões geográficas onde aquela extensão geográfica específica é de extensão maior de um determinado bioma. Então, por exemplo, nós temos o bioma das Caatingas, nós temos o domínio morfoclimático das Caatingas. Significa dizer, professor, que no Nordeste brasileiro nós temos prioritariamente, ou melhor, nós temos apenas vegetação de caatinga? De forma nenhuma. Nós temos predominantemente caatingas e outras vegetações que fazem parte aqui da nossa realidade no Nordeste brasileiro. Da mesma forma, o professor quer dizer que na Amazônia existe apenas vegetações latifoliadas, perennifoliadas, né, vegetações heterogêneas? Galera, claro que não. Nós temos outras características também de vegetações na região norte do Brasil que fogem, né, destoam o perfil clássico, né, que nós temos de vegetações amazônicas. O fato é que você tem que se atentar sempre para a palavra prioritariamente, ou a palavra que a gente chama de preponderante, ou seja, a vegetação que vai dominar ou vai ter maior extensão de domínio sobre aquele território. No Brasil nós temos 6 grandes domínios morfoclimáticos. São 6 grandes domínios morfoclimáticos que eu queria que você observasse o mapa comigo, tela cheia para o pessoal. Esses 6 domínios morfoclimáticos nós iniciamos, pessoal, pelo domínio amazônico, maior domínio brasileiro em extensão geográfica. Temos o domínio do Cerrado. O domínio da Amazônia, galera, situa-se no norte do Brasil, né? Região amazônica, região que é tipificada pelo domínio de extensão amazônica no Brasil. O segundo domínio morfoclimático que nós temos, não menos importante, é o Cerrado brasileiro. O Cerrado brasileiro concentra-se especialmente na região central do Brasil e parte da região centro-oeste, beleza? Lembrando, pessoal, que eu estou utilizando a divisão regional estabelecida pelo IBGE, do qual estabelece o Brasil dividido em 5 regiões: região norte, região nordeste, região sul, região sudeste e região centro-oeste. Mas voltando, nós temos a Caatinga. A Caatinga seria o bioma do qual
de maior extensão, né, o bioma que domina a extensão do Nordeste brasileiro. Não significa dizer que nós temos apenas caatinga no Nordeste, mas nós temos as maiores vastidões de biomas de caatinga, de vegetação de caatinga aqui no Nordeste brasileiro. O outro bioma que nós temos é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é interessante. A Mata Atlântica, ela se origina aqui no território do estado do Ceará, no Nordeste brasileiro, e se estende até os estados do sul do Brasil, né? Até ali o estado do Rio Grande do Sul, na região da Lagoa dos Patos, né? No Rio Grande do Sul. E observe que passa por toda a extensão de zona da mata nordestina, passando por todo o litoral brasileiro, né? E adentrando ali um pouco mais, interiorizando-se um pouco mais no território brasileiro, a partir do estado de São Paulo, a partir do estado das Minas Gerais, mas é um bioma que se estende do Nordeste brasileiro, na região litorânea, especialmente a região litorânea do Brasil, até o sul do país, beleza? Um dos fatores que torna, galera, um dos fatores que são influenciadores dos perfis de vegetações da Mata Atlântica é a maritimidade, a umidade da nossa vastidão de litoral que nós temos aqui no território brasileiro, que chamamos de Amazônia Azul, né? Dada a sua vastidão, dada a sua imensidão territorial. Chamamos o nosso extenso litoral de Oceano Atlântico de Amazônia Azul. O outro bioma que nós temos, galera, a Araucária. A Araucária concentra-se ali entre os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. É um bioma, portanto, sulista, né? Um domínio morfoclimático do qual concentra-se apenas na região sul do Brasil. Da mesma forma, o que nós chamamos de mar de morros, ou campanhas gaúchas, ou pampas gaúchas. Aliás, mar de morros não, tá, pessoal? Corrigindo. Pampas gaúchos ou campanhas gaúchas, beleza? Alguns livros colocam como pradarias, certo? Pradarias. Outros livros, outros vestibulares colocam como campanhas ou pampas gaúchas. Beleza? O fato é que araucárias e pradarias são os dois biomas do sul do Brasil, né, mais comum de se encontrar em provas e vestibulares. São dois domínios morfoclimáticos importantes nessa configuração de biomas brasileiros, de domínios morfoclimáticos no Brasil. Professor, e o que seriam essas áreas de branco aqui que eu estou observando entre os domínios morfoclimáticos brasileiros, né? Você tem essas áreas de branco aqui. Galera, essas matas são matas de transição. São vegetações do qual é complexo você classificar esse tipo de vegetação. Nós temos a mistura de perfis de vegetação nessas regiões. Então, nós temos a mistura de um perfil de vegetação de Mata Atlântica nessa região aqui que eu tô pontuando para vocês, por exemplo. Ó, você tem nós temos no Brasil a mistura, né, de perfil de Mata Atlântica com perfil de cerrado brasileiro. O perfil que nós queremos te falar seria o porte dessa vegetação, né? O tamanho da vegetação, as espécies, a tipologia de vegetação, ou seja, se mistura de tal forma que se torna complexo ser classificado. Dessa forma, nós temos sim catalogados no Brasil de domínios morfoclimáticos 6 domínios. Repetindo, domínio amazônico, domínio do Cerrado brasileiro, domínio mares de morros. Pessoal, o que seria o mar de morros? Mata Atlântica do Brasil, né? Mata Atlântica do Brasil seria os mares de morros recobertos por essa Mata Atlântica. A Caatinga brasileira, que situa-se no nordeste do país, a Araucária e as pradarias. Beleza, galera?